E agora a gente fala com a nossa analista de política, a Renata Agostini. Renata, como é que o Congresso está vendo, enfim, essas medidas e que a gente, claro, tem sempre reiterado, elas estão no foco do trabalho, né? A manutenção do emprego e, quando der, da renda também. Conta pra gente o bastidor aí que você apurou. Aliás, agora há pouco, Renata, já faço duas perguntas porque eu sei que ela pega tudo e embala bonitinho. A gente vendo agora a coletiva dos técnicos do Ministério da Economia, eles reiteraram tanto a tal necessidade de segurança jurídica, né, para colocar tudo isso funcionando, para que o dinheiro chegue às pessoas. Explica por que essa é uma preocupação tão urgente, Renata, para todo mundo entender direitinho. Boa noite, é ótimo. Já falei ontem, mas eu adoro a Renata no estúdio. Conta pra gente, Renata, aí a gente conversa mais. Boa noite, Mona. Boa noite a todos. Primeiro, vamos falar da medida provisória do trabalho. O Congresso já, claro, acompanhou esse anúncio, já está analisando o texto. A tendência é que essa medida provisória, com essas novas regras para a empresa, que a gente vem tratando bastante aqui, né? Suspensão temporária do contrato de trabalho, redução de jornada e de salário e as consequentes compensações aos trabalhadores, a tendência é que essa medida provisória, sim, seja modificada no Congresso. Vamos lembrar, a medida provisória editada pelo presidente da República já tem validade imediata, mas ela precisa ser apreciada por deputados e senadores para ser transformada em lei. Bem, eu conversei mais cedo com alguns líderes, eles dizem que sim, a tendência é que haja modificações. Por exemplo, o líder do Democratas, o deputado Efraim Filho, fala que já, inclusive, protocolou uma emenda, que é uma proposição de alteração no texto da medida provisória, para que as empresas possam usar essas novas regras de forma retroativa. Ou seja, a medida provisória vale a partir de agora, mas, na ideia dele, elas poderiam também, essas regras poderiam valer para março. Qual é o argumento do líder do Democratas? Em março, muitas empresas já tiveram de fechar as portas, foram obrigadas por decisões de governadores, por essas decisões de restrição. Portanto, você tem uma série de empregadores que não sabem como vão conseguir honrar o salário em abril. A ideia dele é convencer os demais deputados a que eles tenham a opção de fazer valer desde março. Essa é uma proposta que já está em conversa entre os líderes partidários. Também conversei com o líder do PSB, da oposição, o deputado Alessandro Molon. Ele disse que, no caso dele, ele quer sugerir uma proteção maior para os trabalhadores. O entendimento do deputado é que essa regra de recomposição salarial proposta pelo governo é muito tímida, Mona. Ele acha que ela não pode ficar circunscrita ao seguro-desemprego. O Theo explicou agora para a gente, né? Essas faixas de recomposição correspondente ao seguro-desemprego, mas Molon argumenta que quem ganhar mais do que o valor total do seguro-desemprego, de R$ 1.800, o governo tende sim a pagar, mesmo que esse dinheiro saia do Tesouro. Ele também acha que é preciso que as empresas dêem uma segurança a mais, Mona, de garantia do emprego depois da medida. Sim. Ou seja, o entendimento dele é que, nas palavras de Molon, o governo ainda não entendeu o tamanho dessa crise, ela não é uma crise para poucos meses e essas conversas já estão em andamento entre os líderes, Mona. Sim, e super importante, né? Porque essa proposta, ela olha lá para frente, né? Depois que a pandemia passar e a hora que a conta chegar para todo mundo. Mas, Renato, o governo também sancionou a medida provisória e prometeu avançar com outras sem a aprovação de orçamento e também sem proposta de emenda à Constituição. Aí entra o tal do imbróglio ao qual eu me referi lá no comecinho, né? Exato. Você pediu para amarrar tudo só numa resposta, não bem, fiz, né? A gente amarra juntas, vamos lá que fica mais gostoso. Conta. É verdade, Mona. A gente viu, foi uma grande confusão provocada nesse caso pelo próprio governo. O governo fez uma série de anúncios com medidas para reagir à crise. Depois disse que precisava que o Congresso resolvesse uma série de pedidos para que aí sim ele pudesse encaminhá-las. O que o governo falou? Olha, a gente precisa, o ministro da Economia, Paulo Guedes, a gente precisa que o Congresso aprove a PEC de guerra. Integrantes da equipe econômica, olha, a gente precisa que o Congresso faça modificações no orçamento, abrindo um espaço maior para déficit. Isso tudo foi sendo sinalizado, apesar
do governo ter ido ao STF, Supremo Tribunal Federal, pedindo uma autorização para infringir regras fiscais. Pois bem, o Congresso reclamou muito dessa atitude, disse que isso não era necessário, a aprovação dessas outras medidas. Ministros do Supremo reclamaram, ministro do TCU, e agora o governo diz que, de fato, com a medida do STF, pode sim avançar com as medidas. Foi o que a gente ouviu nessa coletiva mais cedo. O secretário executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranis, que é o número 2, né, do ministro Paulo Guedes, reforçou isso, que o entendimento agora é que com o aval do STF dá para ir tocando essa pauta, Mona Lisa. Lembrando que o orçamento de guerra começou a ser apreciado sim ontem, essa proposta do Congresso de fazer um orçamento paralelo e facilitar a vida do governo, começou a ser apreciada ontem. Na Câmara deve ser aprovada em 2 turnos ainda nessa semana, mas ainda há o percurso pelo Senado. Portanto, a gente ainda não sabe quando que vai terminar essa tramitação. Mona. É isso.